Esse de hoje se chama Esplendor Régio e Conforto Popular. Então, é um outro sentido diferente do da semana passada. É que é um esplendor régio, esplendor de rei, né? E conforto popular. Ele vai comparar as duas coisas e vai mostrar como antigamente isso era harmônico. Bom, esse castelo se chama Chenonceau. Bem, mas prestem bem atenção em todo o castelo. Depois, à medida que eu for lendo, se vocês quiserem, nos recursos próprios que tem, voltar para a fotografia, etc., fiquem à vontade. Então, veja só o que ele diz. Realidade ou conto de fadas? Quer dizer, existe um castelo desse, né? Eu confesso, eu só tomei conhecimento que isso existia quando eu conheci a TFP, quando eu conheci o Dr. Plínio. Antes eu não tinha conhecimento que existiam castelos. Eu achava que aquilo era coisa de conto de fada, que a gente via assim, nos livros de crianças, mas não, existem mesmo. E olha o que ele diz. Ter-se-ia o direito de hesitar, de hesitar se é conto de fato ou realidade, de hesitar, considerando a harmonia, veja bem, veja as palavras, a leveza, a suprema distinção deste castelo, construído sobre águas de uma serenidade e de uma profundidade dignas de lhe servirem de espelho. Veja uma verdadeira poesia o que ele diz. As águas límpidas e tudo, profundas, acabam servindo de espelho para o castelo. Disse-ia até que esta inimaginável fachada foi feita para ser vista principalmente em seu reflexo das águas límpidas sobre a qual paira. Ele disse, uma vez ele defendeu que ele achava que às vezes o castelo refletido na água tinha uma beleza maior do que o que estava acima da água. Ele estava refletido do que o real. Por quê? Porque o castelo refletido na água, ele tem mais fantasia. Ele faz a gente puxar para um castelo super perfeito, superior àquele que a gente está vendo acima d'água. Trata-se de uma realidade, sim, mas de uma realidade feérica. Feérica, assim, esplendorosa, muito bonita, né? Nascida do gênio francês. Aqui eu quero fazer uma parte, é o seguinte. Quem quiser ser autenticamente contra-revolucionário tem que amar a França como principal país da Terra, enquanto a maior realização da civilização cristã. A França foi o topo da civilização cristã na Terra. Infelizmente, ela já perdeu muitíssimo, mas ela chegou lá. E o Dr. Plínio disse que o Ancien Regime tinha um sistema de vida assim meio paradisíaco, embora cheio de pecados e tudo. Por quê? O demônio trabalhou para fazer com que aquele esplendor todo se arrebentasse, caísse no chão e se arrebentasse. Bom, então, distingue o castelo uma harmoniosa interpenetração de força e de graça. Então, seria interessante ele vendo a foto. Força e graça. De simetria e fantasia. Tem coisas que são simétricas, ele repete de um lado e do outro, mas ele também tem muito de fantasia, de sonho. Bem típica da alma francesa. Então, veja, a alma francesa é capaz de colocar essa harmoniosa interpenetração de força e de graça, de simetria e fantasia. A fotografia põe diante de nós 3 elementos diversos. Então, ele vai... tenta, enfim, se estiverem vendo a foto, presta atenção. Olha. Um corpo de edifício longo e uniforme, que termina pela junção em outro bastante diverso, flanqueado de pequenos torreões. Por fim, à direita do leitor, uma pesada torre. Na realidade, esse castelo ele parece uma ponte sobre o rio. E tem qualquer coisa de navio também, ou de cisne. E o Dr. Plínio diz que das janelas dele, a gente tinha a impressão de estar flutuando no rio, porque as águas vão passando, e dava a impressão de quem está no castelo está navegando no rio. Mas veja, tem aquele corpo de edifício longo, né, e uniforme, que termina pela junção de outro bastante diverso,
flanqueado de pequenos torreões. Tem 4 torreões, aquela construção do fim. Por fim, à direita do leitor, uma pesada torre. Então, vejam lá. Né? O corpo do edifício repousa sobre 5 arcos, de que lhe vem sua beleza. Para evitar o que as pilastras dos arcos teriam de muito pesado, cada uma é encimada por uma saliência à maneira de torreão, aligeirada por uma grande janela. Então, veja, e como é importante a gente aprender essas palavras, lendo nele, a gente aprende a qualificar alguma coisa. Sobre o torreão, outra janela no pavimento superior, que parece terminar-se graciosamente no óculo ornamental quase risonho da mansarda. A mansarda é aquela espécie de telhadozinho que tem, né? E o óculo é aquele janela redonda que tem dentro da mansarda, né? Então, isso é que chama óculo. Por isso, o que nós usamos são óculos. Nós devemos usar sempre meus óculos e não meu óculos, como comum das pessoas dizem. Não, são meus óculos, porque cada lente é um óculo. Então, são 2 óculos. Cada armação que nós usamos tem 2 óculos. Bom, então aí veja como ele responde, como dá uma certa leveza, essa espécie de torreãozinho em cima de da separação dos arcos, e lá em cima também a janela, depois outra janela, depois a mansarda com o óculo. Pilastra, torreão, janela do segundo pavimento, óculo da mansarda, constituem uma só linha que se reflete inteira na profundidade da água, conferindo uma como que continuidade entre o edifício e seu reflexo. O reflexo que ele cria parece que está ligado continuamente com ele. Tal como a forma nobre e harmônica dos arcos também lucra em completar-se em seu próprio reflexo. Quer dizer, todo mundo lucra, todos os aspectos lucram em se contemplando nas águas. E estes 2 elementos asseguram vigorosamente a continuidade estética entre o castelo real imerso no ar diáfano e o castelo irreal imerso no Cher. Cher é o rio que se chama Cher, é o rio onde está o castelo. Então vejam como é rico esse pensamento, essa descrição é muito bonita, muito convidativa para nós nos adestrarmos a fazer certas coisas parecidas. Bom, continua. Os 5 arcos correspondem às 5 partes da fachada, que se repetem uma à outra. A harmonia é perfeita, tão perfeita que tocaria as raias da monotonia se o que ela tem de profundamente plácido não fosse harmonicamente compensado e realçado por um contraste. Qual é o contraste? Com efeito, mais maciço em sua base, na quadratura monumental de seu vulto, algum tanto guerreiro na altaneria de suas torres, pronto para a ação e para a luta, como a outra parte sobre o rio parece estar pronta para as festas e a paz. Ergue-se o segundo corpo do edifício. Considerado em si mesmo, também apresenta o contraste harmônico entre força e graça. Imagine que esteja dando para acompanhar. O extremo da força é a base, na parte compacta que vai do rio ao começo dos torreões. O primeiro e segundo pavimento são mais leves, com suas grandes janelas e a poesia de suas torres. As mansardas e o teto são de uma louçania. Louçania é textura de louça, né? Com brilho de louça. Louçania tem um certo brilho. Uma diversidade, uma beleza quase musical. Então, os elementos que ele vai descrevendo, a gente vai aplicando sobre a foto e vai vendo que beleza que é o castelo.
E à esquerda, lembrança grave e venerável de outras eras, heróica, sombria, incomovível, banhada em uma atmosfera lendária, está a velha torre, simbolizando a solidez das tradições que são a alma de Chenonceau. Essa torre se chama normalmente Donjon, que é a torre mais forte do castelo. Esta torre e a parte do castelo sustentada pelos arcos são absolutamente heterogêneas, mas a parte central forma entre elas uma tão suave transição que tudo se liga num agradável conjunto. Então, veja, são formas muito diferentes, mas muito harmônicas, e que se ligam num agradável conjunto. Não é difícil imaginar o que seria a vida neste castelo em seus séculos de glória, por exemplo, nas noites quentes e plácidas, com todas as luzes acesas, refletindo-se sobre o rio e as músicas evolando-se pelas janelas abertas, para se perderem entre as flores dos parques ou na superfície docemente móvel das águas. Eu não sei se eu consigo tornar claro a beleza dessa descrição. Veja só, não é difícil imaginar o que seria a vida neste castelo em seus séculos de glória. Por exemplo, nas noites quentes e plácidas, com todas as luzes acesas refletindo-se sobre o rio, e as músicas evolando-se pelas janelas abertas para se perderem entre as flores dos parques ou na superfície docemente móvel das águas. Queria lembrar que naquela época não tinha luz elétrica, eram luzes de chamas. Né? Século XVI é que está dentro do ano de 1500. O castelo é do século XVI. Século complexo em que o neopaganismo, que culminou no século XX, com a crise apocalíptica presente, já começa a se mostrar. Então, ele já percebia ali esse paganismo que já estava começando, mas em que muitas tradições cristãs de distinção, elevação de espírito, harmonia de alma, ainda conservavam um grande vigor. Século em que a própria arte ainda estava marcada por uma grandeza cristã. O que fez este século pelos pobres? Como viviam os servidores deste castelo incomparável? Então veja como ele agora vai fazer uma mudança, depois de ter mostrado para todo mundo o ambiente régio, da alta nobreza e tudo, ele vai agora acabar nos servidores do castelo. Segundo uma legenda estúpida, o luxo do castelão era obtido pela opressão do servidor. Esses são os que dizem sempre os comunistas, os igualitários, os socialistas, os que têm nó com quem é superior, os que são revoltados, né? Têm nó com essa desigualdade. Seria interessante organizar-se um álbum com as fotografias de tantas das residências de servidores de castelo, que ainda se conservam, serviriam para pulverizar a legenda estúpida. Eu me lembro que uma vez uma pessoa me disse que a França ela tinha mais ou menos uns 15 mil castelos. Se a gente imaginar, uma boa parte deles, pelo menos, tinham que ter essa residências dos servidores do castelo. Então, aí a gente imagina a quantidade enorme que tem de belezas dessas para se ver. Essa aqui é a casa dos guardas do castelo. Os castelos, enfim, os nobres moravam naquele prédio grande, e aqui moravam os guardas do castelo. Veja o que ele vai comentar dessa casa. Eis aí, em nosso segundo clichê, um vestígio de construções destas no próprio Chenonceau. Era destinado a guardas, um mimo de graça campestre, de aconchego, de harmonia despretensiosa, de pitoresco autêntico, bem adequado a proteger calidamente ao longo do inverno contra as intempéries com suas 3 chaminés, e formando um todo deliciosamente harmônico com a natureza em festa na primavera. Então, veja como está muito bem descrito.
E essa era a casa dos guardas do castelo. É um pequeno aspecto da vida rural de outrora, que a civilização cristã soubera tornar tão forte, tão plácida, tão estável e tão inocente. São Vicente de Paulo, no século XVII, altamente relacionado em Paris, nunca consentiu em convidar seus parentes, modestos camponeses, a mudar de profissão, pois julgava que estavam nas condições de vida mais favoráveis então para a prática da virtude e a conquista do reino dos céus. Quer dizer, as pessoas normalmente pensam comparativamente, porque outros têm mais, outros têm menos, é preciso fazer diferente, é preciso igualar, é preciso... Mas ninguém se põe essa pergunta. O que é mais indicado para a salvação das almas? Para a prática das virtudes e conquista do reino dos céus? E para chegar a um tal ápice de vida rural, não foi necessário fazer socialismo nem demagogia. Essas pessoas falam em fazer socialismo, nós vimos aqueles Minha Casa Minha Vida, aquela coisa toda. Aquelas casas não têm a superioridade que tem essas aqui. São casas de empregados. Eu coloquei mais algumas fotos do castelo, só para você ter uma ideia. Aqui ele aparece bem refletido na água, né? Agora vejam a Torre Dom João, que é essa torre grandona aí à esquerda do castelo, e aquele corpo do castelo que tem as 4 torres em volta. A Casa dos Guardas, se eu não estou enganado, está aqui à direita do castelo, já dentro da floresta. Vejam só, um castelo de sonho, um castelo, e olha o reflexo dele na água, quanto isso sugere de contemplação, de imaginação do céu e etc. Aqui ele à noite, numa situação diferente, ele estava aqui meio em reformas, né? Mas vejam como muda completamente o tônus do castelo pela luz da noite, mas como também sugere coisas muito, muito altas, muito elevadas. Bom, aqui é outra casa de guardas do castelo, né? Também, casa de guardas. E aqui também, outra casa, não sei se é aquela mesma por um outro ângulo, mas se é outra. Mas veja a graça disso, que mimo morar num lugar desse, né? Bom, senhoras e senhores,